Boa noite a todos vocês, que eu tenho a alegria de chamá-los de filhos de Adão. Houve uma menina daqui, que ela vai estar em breve conosco, que ela falava para mim assim, não é filho de Adão, não, é filho de Adão e Eva. Mas tudo bem. É um prazer estar com vocês. Esta águia está aqui de propósito, porque foi a águia que inaugurou a live da Thaís naquela vez. Lembra disso, Thaís? Lembra dela? Como esquecer, me lembro? Então, veja bem. Nós estamos felizes porque já percebeu que, às vezes, você não está muito legal e você vem para a live, vai chegando o horário e ela começa e, de repente, parece que algo muda. É esta energia fantástica que aqui a gente não vem para falar de problemas, a gente não vem compartilhar problemas, nós vamos trazer uma proposta de solução. E é uma solução agradável, boa, honesta e boa. Na noite de hoje, nós teremos a apresentação, naturalmente, da empresa, daquela forma que você conhece, e teremos a participação do Dr. Vlamir falando sobre o Alzheimer e a água alcalina. Já vou adiantar para vocês que o Dr. Vlamir não está na sua melhor performance, mas ele está atendendo um pedido, ele sugeriu o tema, e nós estamos aqui essa noite para isso. Então, eu vou acelerar aqui um pouco para poder falar do nosso projeto, de como ele está, que é a Aqualive, uma empresa que veio para fazer a diferença. Eu vou dizer para vocês, assim, quando a gente olha essa cena e vê esse menino aí, isso nos toca muito depois que a gente descobre a quantidade de toxinas que estão contidas na água, que chega a preocupar governos. Todo governo sério se preocupa com o que os habitantes deste país estão consumindo. E eles, embora não tenham a solução, nem por isso deixam de informar. Aqui, todas as pesquisas são publicadas. As pessoas têm a informação. É óbvio que também há muitos recursos para isso. A Aqualive vem para responder a um problema que incomoda o mundo inteiro, que hoje chegou até na água que vem do poço. Depois que o doutor Vlamir fez a apresentação aqui do assunto do necrochorume, é tão preocupante beber a água do poço quanto a água da torneira sem passar por um filtro. A Aqualive vem trazendo solução para o problema, porque quando tudo começou, há 16 anos atrás, esses dois homens, o Mauro Mumba, que está aqui nos Estados Unidos, estará conosco na live, junto com o Sidney Rodrigues, eles criaram uma solução fabulosa. E depois de tanto tempo, nós viemos fazer parte desta solução de levar o nosso tema, a nossa história, o nosso produto, a quantidade maior de lares possíveis, porque a gente sabe que nós podemos ajudar as famílias a se descontaminarem. Então, o nosso assunto, a Aqualive traz, ela muda o conceito de tratar o assunto de algo essencial como supérfluo para um assunto sério, falando sério sobre água. Partindo do pressuposto, e é cientificamente comprovado que nós somos 70% água, é muito importante você saber que, tratando a água que bebe, você vai promover muito melhores resultados para esse corpo fantástico que anda contigo desde que você começou a ser gerado. É muito legal, né? Falar que anda contigo. Existe aquele conceito de que a gente só se preocupa, nós não somos nada preventivos, a gente só trata quando o problema aparece. Quando se trata a água que se bebe, você já começou a tratar desse fantástico corpo. Esta frase do Vlamir me pegou, a água é o vetor de tudo. E essa empresa levou isso muito a sério e trouxe o tema para discussão em relação as várias áreas de atuação da água, como você já viu. Então, você que já tem um produto em casa já sabe do que estou falando. Preocupação
que está na mente de todo pai, mãe, de toda pessoa que está responsável por alguém que não tem noção do veneno que pode sair da torneira. O que você sabe sobre a água que consome? De onde ela vem? Que caminhos percorre? E ao percorrer esse caminho, que tipo de contaminação ela recebe e ela passa, ao chegar na sua torneira, passa para o corpo das pessoas que você ama. Eu digo que se até não saber, você não pode se considerar culpado, embora não vá sofrer as consequências. Mas uma vez que descobre, a conta muda completamente. A água que se bebe na sua casa é engarrafada, é aquela que você compra no Walmart por aqueles fardos enormes? Ou você está no Brasil, a água que você bebe, ela vem aqueles garrafões de 20 litros, ou ela é encanada, ela passa por uma caixa d'água? Você é daqueles que acha que saneamento básico entrega água eficiente para você usar, para você beber, cozinhar, tomar banho e tudo mais? Perguntas que merecem pelo menos uma preocupação em buscar uma resposta. Qual é a qualidade da água que eu bebo? A água que eu estou bebendo e dando para minha família está matando a sede ou ela pode estar sabotando tudo? Essa é uma preocupação, no mínimo, coerente. Aqui se descobriu que há venenos tremendos na água. Num copo d'água, dependendo da cidade que vai se buscar essa água, uma coisa é certa, vai encontrar cloro e trialometano, fora mais outros 30, 40 contaminantes que estão ali pela ação do homem na natureza. Gente, nós somos, por assim dizer, a única espécie que anda sobre o solo que tende a destruí-lo. Não existe outro ser vivo, nem no mar, nem na terra, nem no ar, que destrói o seu próprio habitat. Nós criamos armas, nós criamos química, nós contaminamos a água, contaminamos a comida, nós conseguimos contaminar a atmosfera. Nós conseguimos fazer com que a água da chuva chegue contaminada. E isso é de uma preocupação brutal. Então, diante do caos que o próprio homem causa, nós temos também que buscar soluções. Porque não dá para você estar tomando arsênico na água, nem chumbo, nem cloro, nem trialometano, nem a família de contaminantes PFES. Por isso, essa empresa criou uma tecnologia que filtra a água, descontamina a água e transforma a água. Se a gente tivesse tendo essa conversa há 70 anos atrás, 60 anos atrás, pouca coisa poderia falar de contaminantes. A água que saía do solo era pura e teria ali fungos e bactérias, mas não teria esses contaminantes químicos terríveis, tenebrosos. Hoje, não. É necessário, é uma necessidade vital tratar a água que se bebe, a água da cozinha, do chuveiro, a água da pia do banheiro, da piscina, porque elas estão impregnadas de venenos que simplesmente matam. E o que a gente faz? Nessa transformação, também passamos pela alcalinização. Já é um conceito no mundo, ratificado no planeta, que água alcalina é útil para promover resultados extraordinários no corpo humano. Ela combate radicais livres, vai eliminar a acidez do corpo, e a acidez nesse corpo promove o aparecimento de doenças tenebrosas. E tudo que a gente está falando são testados. Esta tecnologia, ela faz coisas fantásticas, e aqui, antes de passar a palavra agora, este refil, vou repetir, porque a máxima da educação é que a repetição promove o aprendizado. E a gente elimina impurezas, elimina bactérias. Nós filtramos com selo, como ninguém filtra. Esse refil que chega na tua casa aí, que está no seu filtro, ele é mais fino que o fio de cabelo, 400 vezes mais fino. Não passa absolutamente nada. E o que passar
quando ele é despejado no núcleo do refil, na transformação que acontece, aí o vírus vai para o ralo. Você vai ter certeza que, no mínimo, você está bebendo a água mais filtrada possível. Além de todas as outras coisas que ela vai tirar o cloro completamente. Você vai ter uma água com pH acima de 9, com baixa oxidação, ionizada, com magnésio e com prau negativo. Diante disso, eu quero trazer aqui para a tela o meu amigo Vlamir Goulart da Silveira, um carioca que mora na cidade de Magé. É um homem que já deu uma passeada pelo mundo aí, já conhece a América do Norte, a América do Sul toda, América Central, a Europa, a Ásia, já rodou por aí. Médico de carreira, formado, apaixonado pela vida, desenvolveu coisas fabulosas, nos encantou dias aí falando de algumas coisas, tipo a contaminação dos lençóis freáticos, e hoje ele vai falar conosco sobre o Alzheimer, que é um problema no mundo, e a água alcalina. Vlamir, você está pronto? Sim, Sebastião, está ouvindo? Perfeitamente. Ok. Podemos? Espera só um pouquinho que eu vou passar. Agora sim. Ah, está pequenininha a foto. É contigo, meu irmão. Tá ok, Sebastião. Em primeiro lugar, eu queria sempre relatar que é uma satisfação estar trabalhando de novo contigo. Eu sempre aprendo muito. Agradecer pela oportunidade. Tá? Eu acredito que essa empresa vai mudar a vida de muita gente, não só em saúde, como financeiramente. Então, é uma honra, uma satisfação. Tá? E vamos ver, eu vou procurar ser o mais natural possível e passar a minha experiência profissional para não ficar uma coisa meio que decorada, né? Então, eu vou passar. Então, antes de falar, eu vou aqui fazer alguns comentários, né, a respeito do nosso cérebro. O cérebro, cada vez com menos energia, o raciocínio fica mais lento. É isso? Você vê, a gente começa a esquecer lugares, pessoas, coisas, fica aquela confusão, né? Nem sempre você precisa ter uma doença degenerativa, isso aí já é o processo fisiológico. Aí vem uma pergunta, o que irriga o cérebro? É claro que todo mundo vai falar, é o sangue. Tudo bem, aí o sangue vai levar o quê? O oxigênio e a glicose, que são principais no cérebro. Mas eu pergunto aos senhores, o que é o sangue sem a água? Sangue sem água é apenas proteína, né? Então, a importância da água, né? O estresse oxidativo é um fator nas doenças degenerativas, não só o Alzheimer, né? Tem várias doenças degenerativas. Isso tem a ver com a sinapse nervosa. Então, eu vou procurar usar alguns termos assim do dia a dia para ver se as pessoas entendam, né? Ser didático. Eu vou dar um exemplo do velcro. Quando você tem aquele velcro novinho, ele tem aquela capacidade de grudar, mas com o tempo ele vai perdendo aquilo, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma boa água, essa sinapse ela continua por mais tempo e, consequentemente, você vai ter um cérebro melhor, né? É muito importante, é o seguinte, é muito comum, né, você ver na fila de INSS aquelas pessoas pobres desmaiando. Por quê? A pessoa sai de casa, não se hidrata, não se alimenta, e o cérebro ele necessita muito de oxigênio e glicose. Então, o desmaio é uma defesa do corpo. Quando o cérebro vê que ele está com pouco oxigênio, ele desmaia, porque ele ficando na horizontal fica mais fácil do coração bombear sangue para o cérebro. Então, o desmaio é uma defesa, né? Porque o coração está fraco por falta de uma boa água, por falta de proteínas, né? Então, é o chamado café da manhã da fila do INSS, né? Isso é triste, mas é uma verdade, porque ela tem a baixa de glicose. Isso é fisiologia, né? A água alcalina, eu costumo dizer, comparar uma boa gasolina, porque a maioria das pessoas tem carro. Você, quando põe uma boa gasolina, se você botar uma gasolina ruim na Ferrari, você não vai ter aquela potência toda. Por que eu faço essas comparações? Porque eu vou procurar ser didático, que as pessoas entenderem não só o negócio, mas a importância
de você ter uma boa água no seu corpo. Eu estou apaixonado por essa situação porque eu sempre quis ganhar dinheiro ajudando pessoas com saúde. E como médico eu não consigo fazer isso, né? Então eu quero falar aqui um pouco agora de estudos que relatam que 300 ml a mais de água alcalina aumenta em até 25% a sua atenção e 20% o seu humor. Isso é muito importante, né? O humor, pensamentos, né? Eu já falei numa outra live sobre pensamentos. Quando você tem um pensamento bom, você cria sinapse que libera peptídeos e hormônios positivos. Quando você está triste, deprimido, você também é o contrário. E você começa a entrar em depressão, arritmia, e pode até vir a óbito, infartar. Isso é fato, gente. Não brinque com os sentimentos, com emoções. Tá? Nós somos emoções. Então, falando em cima disso, nós somos 70% água, todo mundo fala, certo? Aí o dono da empresa até brinca, né? Que diz que você é 30%. Aí eu já venho aqui o seguinte, 20% é orgânico, 10% é mineral. Aí eu pergunto, aonde está a nossa essência? Será que uma boa água vai melhorar a nossa essência? Talvez sim, né? Então, estudos científicos mostram que uma água alcalina mineralizada aumenta a expectativa de vida, né? Longevidade, isso aí é um fato, né? Tem uma aldeia no interior da China que a maioria das pessoas passam dos 100 anos e depois foram ver tem uma água de alta qualidade, uma água alcalina. Então, gente, embora já tenha pessoas dizendo, né, alguns profissionais médicos criticando, dizendo que a água alcalina não adianta, porque dentro do corpo, o corpo equilibra, sempre vai ter oposição. Isso aí faz parte. Mas a gente costuma botar a prática. Quanto a fatos, não tem argumento, né? A água alcalina ionizada, ela procura os radicais livres e os converte em oxigênio, né? Que faz melhorar a produção de energia. Aí as pessoas têm para perguntar, poxa, mas o oxigênio não oxida? Claro que oxida, mas nós não vivemos sem oxigênio, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo de medicação. Se a pessoa está com anemia e você põe só o ferro, sem o ácido fólico, você não vai ter uma boa absorção. Se a pessoa está com hipocalcemia e você dá só o cálcio sem a vitamina D, você não vai ter uma boa absorção. Então, a nossa água alcalina vai fazer com que a nossa água leve os nutrientes e você tenha a melhor absorção de tudo. Lembrando, senhores, que o câncer é uma doença, o câncer e doenças degenerativas, elas não sobrevivem em ambiente alcalino. Isso é muito importante. Tá? Agora, repete, por favor, essa frase. O quê? Lembrando que o câncer e doenças degenerativas não sobrevivem ao ambiente alcalino. É isso? É isso? Posso continuar? Sim, senhor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Ah, tá. Continue. Então, vamos lá. Não existe vida sem água, certo? Os cientistas, né, os astrônomos, a primeira coisa que eles querem ver no planeta é a água. Porque na nossa concepção de vida, sem água não existe vida. Claro que deve existir outras unidades de vida com outros tipos de alimento, mas aí já foge do nosso assunto, né? Então, a água faz parte das reações bioquímicas do nosso corpo, né? Agora vamos entrar no Alzheimer, né? Tanto a pessoa idosa como o paciente com Alzheimer, ele tem uma dificuldade incrível de beber água e de aceitar ordens, né? O paciente de Alzheimer, ele é muito difícil de tratar, ele já não gosta de ingerir água, e o idoso também, só que o idoso, ele tem uma certa consciência, o de Alzheimer não, né? Então, ele não consegue beber a quantidade de água necessária. E isso afeta o metabolismo do idoso e do paciente que tem o Alzheimer, né? Então, aqui é só uma dica para as pessoas que têm parentes e tudo mais, né? Sempre que for dar água, não dá nunca o copo cheio, que é para ele não derramar, dá sempre metade. E se ele não quiser, não crie resistência. Depois conversa com jeitinho, porque senão fica uma relação muito ruim, né? Lembrando-se em conta que o paciente de Alzheimer, ele
tem aquele perfil dele, de repente esquece realmente das coisas e tem momentos de agressividade, né? E ele vai ter a agravar o quadro pela desidratação, né? Aí eu pergunto aos senhores, qual é o principal ponto? Principal não, mas um dos principais pontos da água alcalina é a hidratação. Você vai ter uma hidratação melhor. E com isso, você vai ter a melhor sinapse nervosa, que é aquilo que eu falei, e você vai ter uma melhora do quadro. Isso aí é cientificamente comprovado. Então, vocês podem ver, vocês dando água alcalina para um paciente com Alzheimer, ele vai ter o melhor resultado com a medicação, né? Por quê? Porque ele tem um bom condutor, ele tem um bom vetor, ele tem um bom carteiro, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte, o ser humano ele tem uma necessidade básica de 35 ml quilogramas. Então, vamos fazer uma continha, né? Uma pessoa de 70 quilos, ela tem uma necessidade básica de 2.450 ml, 2 litros e 450 ml, quase 2 litros e meio. E qual é a necessidade mínima? 30 ml quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos vai ingerir 2 litros e 100. É importante salientar porque as pessoas falam assim, você tem que beber 2 litros de água por dia. Não, isso é relativo, gente, que nem eu comentei na outra live sobre atletismo e altitude. A altitude influencia o peso, a quantidade de gordura, tudo isso influencia, né? Então, qual é o perigo de beber pouca água? Surgimento de cálculos renais, ruga, vai aparecer mais ruga, mais dores articulares, né? Você vai diminuir o líquido sinovial, e uma coisa vai puxando a outra, né? O paciente com Alzheimer ele tem muita resistência de aceitar as orientações, né? Então, a sua qualidade de vida ela vai despencando. Então, gente, é importante salientar isso, né? Tem que saber lidar com o paciente de Alzheimer, né? Tem que ter paciência, ofereceu água, ele não aceitou, conversa, distrai daqui a pouquinho, e sempre meio copo, que é para ele dar aquela sensação de sempre eu quero mais, tá? Eu não sou geriatra, tá, gente? Eu nem sou neurologista. Eu só quis falar aqui um pouco, porque eu acredito que alguém deve conhecer ou deve ter na família alguém com Alzheimer, e para que as pessoas saibam, né, que a água alcalina vai melhorar muito a qualidade justamente por isso, né? O que é importante também é que nunca ofereça água à pessoa deitada, uma pessoa com Alzheimer, sempre pelo menos com ângulo de 45 graus no mínimo, né? E o que a água, agora vamos lá, o que a água alcalina vai fazer com o paciente de Alzheimer? O paciente de Alzheimer costuma ter muita tosse, o idoso, né? E a água alcalina vai diminuir a tosse, né? Vai diminuir o engasgo, né? Que é muito comum no idoso. E por que isso acontece? Porque a água alcalina vai equilibrar o corpo, vai ajustar o funcionamento dos órgãos vitais. A nossa vida tende à oxidação, é o estresse, principalmente a mente. Eu tenho que falar novamente na mente. Ninguém tem saúde quando não está com a mente boa. A mente é tudo, né? Um corpo com a doença degenerativa, o caso que é o Alzheimer, ele precisa melhorar seu processo de replicação celular, é aquilo que eu sempre gosto de falar, a mitose, né? E a água alcalina vai também ajudar a diminuir a disfagia, que é comum em pessoas mesmo sem Alzheimer, né? Eu tenho um conhecido, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ele tem disfagia, né? Mas a cabecinha dele não vai acreditar que uma água alcalina vai melhorar isso, né? É complicado, a gente fala, eu também tenho um paciente que ele vive reclamando de gastrite, eu falei, use água alcalina, faça um suco de batata doce com água alcalina. O cara não acredita, o cara quer se empanturrar de remédio e vai dizer que eu não sou um bom médico, que o médico é aquele que empurra um monte de remédios que depois vão dar outros efeitos colaterais, tá? Então, mais uma vez aqui, voltando, né? A água alcalina vai melhorar a sinapse neurológica, fluindo melhor os nutrientes pelas células, como eu já falei, né? O sangue é o vetor, mas o sangue é água, né? Diminuindo a disfagia e também diminuindo, isso aqui é muito importante, né? A pneumonia aspirativa, que é muito comum no idoso, né? E é muito grave, tá? A pneumonia aspirativa ela pode levar a óbito, né? A água alcalina aumenta a imunidade, né? Isso a gente sempre fala, mas é porque é a realidade. Como o Sebastião fala, a repetição, né, leva à perfeição.
Vamos falar um pouco aqui também de cluster, né? Que a água alcalina ela tem essa capacidade de fazer os clusters que são mais facilmente absorvidos pelas células, né? A nível celular. Com isso, hidrata muito mais, né? Em torno de 6 vezes mais que a água com pH abaixo de 7. Né? Então, isso é muito importante, porque você, às vezes, faz um complemento alimentar, está fazendo um tratamento e não tem uma água de boa qualidade. Né? Então, é o que a gente chama de tensão superficial, né? É o efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Né? Faz com que aquela camada superficial de um líquido venha se comportar como se fosse uma membrana elástica, aquela história do copo. Se você pegar um copo e começar a encher, você vai ver que ele vai fazer um abalonamento. Ele não vai ficar no nível. Aquilo é tensão superficial. Vocês podem fazer a experiência. Vocês vão colocando devagarinho, ele vai fazer tipo uma barriguinha. A água é como se ela tivesse uma película, né? Causada quê? Pelas forças de coesão entre moléculas semelhantes. Isso influencia, gente. Uma boa água ela vai ter melhor absorção. E com isso, você vai ter melhores nutrientes, você vai ter uma qualidade de vida incrível. E eu estou doido para chegar ao meu, porque eu preciso melhorar a mente. Bom, eu acho que o principal de falar de Alzheimer, né, como eu falei, eu não sou neurologista, eu não sou geriatra, mas é muito importante que as pessoas saibam e acreditem e façam a experiência, né? Que a melhor coisa que tem é a experiência. Eu tenho certeza que cada um aqui, quando começar a ver o resultado, né, as pessoas vão falar com brilho nos olhos, como o próprio Sebastião sempre fala, né? Brilho nos olhos. Né? Então, pessoal, como eu falei, tá? Eu procuro levar assim de uma forma mais simples, de uma forma mais honesta, né, que é o que eu vivo no consultório dia a dia, aquela coisa de rejeição que você fala que a água é tudo e nós somos, né, 70% água e as pessoas não querem melhorar a sua essência. Né? Os líquidos corporais influenciam muito. Você vê que a química cerebral é uma coisa assim fantástica, a ponto de uma bebida alterar a pessoa, a ponto de um fármaco alterar a pessoa e a ponto do seu emocional levar você a ter uma depressão, levar a ter um infarto. Quantas pessoas vocês não ouviram falar que infartou porque teve um desgosto ou coisa parecida? Então, gente, a mente é muito importante, mas quando você tem um bom combustível, quando você tem uma água de melhor qualidade, que você vai levar coisas boas, quando seus pensamentos positivos começarem a fazer sinapses e conexões, começarem a liberar peptídeos e hormônios positivos, a vida da gente vai melhorar. Tá? Aí o financeiro vai ser depois. E o melhor de tudo é você estar bem. Não existe riqueza maior do que a saúde e do que a paz. E o dinheiro vem depois. Tá ok, pessoal? É só isso que eu tenho para falar. Excelente. O Tião, só para terminar, né? Dizem que Jesus fez vinho, transformou água em vinho. Não dizem não, né? Para quem tem fé, eu fico imaginando a qualidade daquele vinho. Imagina aquelas pessoas que tiveram o privilégio de beber o vinho de Jesus. Olha, deve ter sido fantástico, né? Então é isso aí, meu irmão. Forte abraço. Ok, meu irmão. Vlamir, você vai dormir com essa antes de eu encerrar aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Vou te dizer uma coisa, meus amigos. Ouvir um médico dizer isso, falar isso, trabalhou o dia inteiro, gastar o seu tempo e estar aqui conosco, só dividindo informações é maravilhoso. Eu queria dizer aqui que o Samuel, meu irmão, que está dizendo que o seu amigo Marcelo Lourenço está aqui conosco, isso é maravilhoso, extraordinário. Enquanto o Vlamir falava e a gente ficava aqui ouvindo, é claro, você, quando ele falava, voltou lá na 7ª série da tabela periódica, peso atômico, aquela coisa toda. Mas é muito importante, porque isso nos dá autoridade e certeza de que o nosso projeto é diferente. Nós vamos dar uma sequência aqui, e como nós já tivemos essas aulas,
Eu quero continuar a partir daqui, falar para você que é o seguinte: dá para ganhar dinheiro com tanta informação embarcada? Você acabou de ver e ouvir um médico falando sobre a contribuição para o nosso organismo de uma água diferente, de uma água boa. Então, isso tudo pode te promover resultados, porque dá para alcalinizar o bolso também. Olha só como é que essas coisas são diretamente relacionadas. 70% do seu corpo é água, 20% é orgânico e 10% é minerais. Vê aí, seu doutor Vlamir, se eu não aprendo rápido. O planeta, 70% água e 30% terra. Água alcalina é boa para a saúde, água ácida é ruim para a saúde. Água alcalina é indo no roxo, passando pelo azul, e quanto mais vermelha, mais ácida. O negócio também tira você da vida ácida, que é vermelho no banco, para uma situação de alcalinidade financeira, que é uma conta azul, entendeu? Só para entender aqui que é o seguinte: o nosso negócio pode fazer uma total diferença. Vou passar o plano bem rápido aqui, que é bem simples para você entender. Você nem vai entender direito como é que vai ser essa velocidade, mas foi planejado. Venda direta ganha 25% da venda. Ponto final. Vender um produto, 25%. Qual produto? O que tiver kit. Se for de $50, ganha 25% do CV. Se for $200, ganha 25%. Se for 480, vai ganhar 25%. No VSelf, $125. Se você fizer isso todo dia, 30 dias, não há serviço que te sugue que você vai querer continuar fazendo. Faz a conta. 22 dias úteis vezes $125 vai dar uma grana mais ou menos arrumada, mais de R$15 mil por mês. Sem falar dos outros bônus. Entrou no negócio, comprou o seu produto, tem que ficar ativo. O que você paga? $40. Eu quero dizer para vocês que foi prometido pela empresa que todas as pessoas que estão no Brasil e que pagam os $40, elas receberão um voucher pelo tempo que ficaram ativas para trocarem por produtos no Brasil com preço de Brasil. Mas quais são os benefícios? Você pode fazer renda residual programada, crescente aqui. Renda residual, só quem tem sabe o que é. Renda residual é aquela renda que você ganha mesmo quando está dormindo. Exemplo, aluguel. Acabou o mês, acabou o teu dinheiro, só espera o mês começar. Vem todo o aluguel de novo. Isso é renda residual, mas você construiu. A ideia da nossa estrutura com a mensalidade é gerar renda residual. Todas as pessoas que entram, elas vão pagar as suas mensalidades. E o sistema paga para você 25% no primeiro nível, 25% no segundo nível, sem falar na pontuação binária e tudo mais que gera por aí. Bônus binário. Olha só, vou ilustrar isso para você entender. Eu mandei um vídeo aí da história do rei, o príncipe e o jogo de xadrez. Agora, para você entender melhor como funciona o binário. Ele paga 20% da perna menor, do lado de ganho. 20% de quê? Do ponto gerado. Como é que gera ponto? Qualquer produto ali, desde a mensalidade, Shower, Clean Care, VSelf, Flowclean, todo produto gera ponto na estrutura. Toda vez que entra ponto, o sistema olha para ele e 20% manda para a conta. Detalhe pequeno. Você não precisa pedir saque de bônus nenhum, porque ele vai para a sua conta. Teto desse bônus, 5 mil por semana. Vou te contar uma história bem prática e bem rápida. No dia que o seu pai e a sua mãe decidiram fazer você, pode ter sido como a minha história, que eles não planejaram, aconteceu, mas houve uma explosão de vida. Na fecundação, a primeira divisão, que chama-se zigoto, foi 2. A célula que agora, aquele ovo, o óvulo fecundado,
ele começa a passar por um processo monumental de formação da vida. Explode em divisões. Primeira divisão, 2. E depois começa uma sequência de uma PG, que vai de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, pum! 9 meses depois, o choro da vida. Sabe quem era? Você que está me ouvindo aqui. Por uma ótica bem simples, você venceu uma batalha impossível. Mas contra todas as impossibilidades, você está aqui. Porque não foi fácil. A situação, essa estrutura binária, ela não nasce do acaso. Existem várias informações que ilustram isso. E é muito mais fácil começar com 2 e não saber aonde vai parar. Porque não é possível mensurar o tamanho disso. Então, preocupe-se com quem você traz, como ensina e ensinar tudo, porque vai ser duplicado. Isso promove resultados na sua estrutura. Em relação ao bônus binário, tem o Ultra Matching Bônus. O que ele faz? Te paga um bônus baseado no resultado binário das pessoas que você trouxe para o negócio. Exemplo, o Tião cadastrou o Wilson Primo. Toda vez que o Wilson Primo ganhar binário, eu vou ganhar um percentual que vai de 5% a 50% do bônus que ele ganhou. Simples assim. 3 bônus estão sobre a mesa. Indicação, mensalidade, binário. E filho do binário, o Ultra Matching Bônus. Você não precisa de mais nada para poder cadastrar uma pessoa. Não é necessário mais fazer isso. Falar do plano de carreira, a gente vai dar uma luz aí, uma repaginada tremenda no plano de carreira, que nós temos de Aquamover 1 ao Aquamaster. Mas o que eu quero que você entenda e se concentre na seguinte informação. Para ensinar as pessoas, faça o básico. O que é o básico? Você quer fazer teste? pH. Quer mostrar um pouco mais? Mostra o cloro. O produto não precisa de muita coisa. Também, esse cliente quer aí, pega a história dos outros, depois faz a sua história acontecer. Mas uma coisa muito importante de você saber. Conheça o sistema, conheça a empresa e conheça o produto. Empresa, produto, sistema. É a regra básica de tudo. Quer ver uma coisa? Você não precisa ter estudado religião. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja. Mas sabe o Pai Nosso? Entendeu? Por quê? É a oração básica que uma criança aprende. Em relação ao Pai Nosso, eu quero dizer para vocês que esse plano de marketing é como se fosse o Pai Nosso do negócio que você decidiu fazer. Então, não se esqueça. As pessoas vão dizer que é difícil, que a situação está complicada, que nós estamos no início do ano e que tem crise para todos os lados, para onde olha, incerteza. Só tem uma certeza. Se você não fizer em relação ao negócio, alguém vai fazer. Se você não falar, alguém vai falar, alguém vai ouvir. Vai pegar o telefone e vai ouvir. Eu vou dizer para você, o Pepe está aqui na sala agora, um bom baiano, que diz que baiano burro nasce morto. O Oliva o acionou e ele disse que estava esperando que essa empresa se anunciasse no multinível. Você ouviu a proposta. Não pare, porque nós vamos crescer muito além do que imaginam. E nós temos uma história linda pela frente. Você faz parte disso, você já está nisso. E eu espero do fundo do coração que Deus abençoe a sua vida. Que se o sonho está esquisito e nem está dormindo direito, vai melhorar.
Se a situação está muito difícil, você não sabe o que vai ser amanhã e talvez não tenha dinheiro para honrar os compromissos, vai melhorar. Se caiu num buraco tão profundo e não vê a saída, se já chegou no fundo, meu amiguinho, a única coisa que lhe resta é subir. Então vai melhorar. Não importa a situação, por pior que ela seja, vai melhorar. Por melhor que ela seja, vai passar. Então aproveite o dia. Seize the day ou carpe diem. Não acredite que tudo está perdido porque alguma coisa deu errada para você. A vida é maravilhosa, é uma explosão de acontecimentos fantásticos que acontece todos os dias. Só o fato de você estar aqui, o que está acontecendo é uma revolução tão grande nesse seu corpo. São trilhões de sinapses, como foi falando aqui pelo doutor Vlamir. São zilhões de interações, um após a outra. Só para me ouvir, você não tem noção da quantidade de interações que precisam acontecer num milésimo de segundos. E você está aqui ouvindo. Então, amanhã será um novo dia, o sol vai brilhar de novo e as coisas vão melhorar. Que Deus abençoe você e que sua vida seja uma poesia. Amém.